Segunda-feira, 10ª semana do tempo comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. É isto mesmo, Padre, 10ª semana do tempo comum, é isto. Com Pentecostes, festa de ontem, que as decisões conciliares contemporâneas resolveram suprimir a sua oitava, estaremos ainda celebrando a semana pentecostal, mas ontem terminou o tempo pascal. Hoje a liturgia volta, por isso 10ª semana, volta a onde parou, né? Volta onde parou, isto é, volta para o lugar onde terminou. Terminamos antes da quaresma, na 9ª semana do tempo comum. Foi interrompido esse período do tempo comum, para agora retomá-lo até o fim do ano. Até novembro é tempo comum. Temos que percorrer 24 domingos para completar os 34 domingos do tempo comum. Lembrando que tempo comum não tem nada de comum. Tempo comum é estarmos imersos no cotidiano da vida, do mistério e da comunicação daquele que ressuscitou, daquele, que morreu e ressuscitou por nós. A igreja viaja como discípula na sua vocação apostólica atrás do Cristo. Voltaremos aos cenários, claro, voltaremos com olhos pascalizados, com uma iluminação interior muito grande, para percebermos isso, somos superiores aos apóstolos, hein? Porque nós voltamos à vida de Jesus, à sua história, com uma clara experiência pascal. Sabemos em profundidade, ouvimos em profundidade o homem de Nazaré como o verbo que se fez carne, como o ressuscitado. Mas essa semana, mesmo não sendo oitava de Pentecostes, eu continuarei e concluirei o que temos ainda de muitas meditações sobre o domingo de Pentecostes. Vamos ouvir então, na sexta-feira ouvimos João, o Evangelho de São João, lá no capítulo 20, versículos 19 a 23, Jesus sopra sobre os apóstolos, para então hoje escutarmos o tradicional relato lucano de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir vindo do céu um rumor semelhante a uma forte rajada de vento, que encheu toda a casa em que se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Bem, esse relato é tão conhecido, mas como os relatos do Natal ou as narrações da Paixão, nós os reescutaremos para sempre e com a mesma satisfação, emoção e prazer. Trata-se de textos fundamentais ou das fundações das características da fé cristã e católica. Primeiro, o contexto que São Lucas desenha é que a igreja está reunida, eclésia, assembleia, está reunida, provavelmente no cenáculo, no mesmo lugar,
então provavelmente refere-se ao cenáculo, que foi o palco, como vimos, e o cenário, como vimos no Evangelho, do primeiro encontro com Cristo ressuscitado. Lugar que vai então ser este, até então, esconderijo, cheio de emoções, todos partilhando e compartilhando esses dias tão intensos, que não apagaram os dias da cruz, mas iluminaram a escuridão que fora a Sexta-feira Santa. Pois bem, nesse contexto, o calendário judaico diz que é hora da festa das tendas. Festa em que todos trazem a Jerusalém os frutos das suas primícias, ou as suas primícias, coisas, animais, bens, em agradecimento, porque coincide com a primeira colheita feita pelos judeus quando estavam entrando, quando tinham entrado na Terra Santa. E foram lá e ofereceram e colocaram aos pés de Josué. E, portanto, é uma festa muito antiga e que agora não será mais a festa das tendas, mas será a festa dos 50 dias, palavra grega, Pentecoste, dos 50 dias após a ressurreição de Cristo. O fenômeno é aquele clássico, e tem aqui um paralelo com o Evangelho. No Evangelho, o hálito de Cristo é fonte do Espírito. Aqui o Espírito vem como vento. Já de Jesus dissera no mesmo Evangelho de São João, que o Espírito, falando para Nicodemos, lá no capítulo 3, que o Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem e ninguém sabe para onde ele vai. Então o Espírito é livre. Deus nunca é constrangido nem pela minha dor, nem pela minha virtude. Deus não diz, bem, como ele é muito santo, eu vou ajudá-lo. Como ele é muito bom, ele não vai sofrer. Não, não funciona assim. Aliás, Deus não se mede por nós. Nós é que ganhamos pela fé o conhecimento de novas medidas. A isto sim. Aquelas medidas do Gênesis agora são definitivas. Homem e mulher os façamos a nossa imagem e semelhança. Por isso, descobrir a Deus é, sem dúvida nenhuma, descobrir-se. Pobres os ateus e os indiferentes, que inventaram medidas para si próprios, sempre inadequadas, porque as nossas medidas humanas, elas têm sempre uma inadequação. Ou são muito maiores, ou são muito pequenas. Ou temos excesso de autoestima sem fundamentos, ou somos sempre tão complexados em relação aos outros e até a nós mesmos. Bem, este vento soprou naquela sala, e esses homens, então, varridos, perpassados por este vento, experimentam o primeiro elemento que os constitui testemunhas. Vejam, há muita discussão, que eu não vou fazê-la, sobre a glossolalia, diz o texto, eles começaram a exprimir-se em outras línguas. Isso é testemunhado pela pergunta abismada daquela população de judeus piedosos, dizendo, não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na própria língua? Agora a igreja tem uma expressividade católica, isto é, universal. O Evangelho, e isso é o apóstolo, não encontra mais barreiras. O Evangelho não está circunscrito ao território da Palestina, da religião judaica. Ao contrário, o cristianismo carrega consigo a riqueza judaica, isto é, a revelação divina do Deus Uno, e a expande ao máximo. Lembrem-se que quando houve a ascensão de Cristo, ele deixou isso marcado, disso sereis minhas testemunhas. Aqueles homens tão limitados como cada um de nós se tornaram poliglotas por causa do Evangelho. E veja, o mundo inteiro está lá. Pardos, elamitas, Líbia, Cirene, Roma, cretenses e árabes, todos foram atingidos diretamente
pela fala dos apóstolos. Onde está a igreja? Ela está em comunicação competente com o mundo em torno dela. Por isso a festa de Pentecostes é a festa da Igreja Apostólica, que não só comunica a palavra, o Cristo, mas ela mesmo comunica aquilo que ela recebeu, o Espírito Santo.